Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como se preparar para entrar na TopTal, então vem comigo. Vamos lá pessoal, existem dois requisitos básicos para você conseguir pelo menos pensar sobre a possibilidade de entrar na TopTal. Um deles é saber falar inglês e o outro deles é ser um desenvolvedor de software. Se você está começando agora a carreira de desenvolvedor de software, está aprendendo agora como é que se programa e tudo mais, a TopTal realmente não vai ser para você. É bom, de repente, ter experiência em algum emprego antes, ou então, pelo menos, ter tido já algum projeto próprio, entender bem, pelo menos, de uma linguagem, saber o que está fazendo, porque, primeiro, que o processo é difícil, não é um processo fácil, e segundo, que as vagas lá realmente requerem pessoas com um pouquinho mais de experiência, não para pessoas iniciantes. Mas, apesar da TopTal não ser para iniciantes, fica aqui no vídeo que eu vou dar algumas dicas sobre como você se aprimorar, como você estudar, sabe, alguns caminhos para você conseguir uma hora chegar no nível que é requerido pela TopTal. Então, a parte do inglês, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque aí existem, tantas opções diferentes de curso de inglês, inclusive eu já fiz um vídeo sobre dicas de inglês, qualquer coisa dá uma olhadinha aqui. Existem inúmeras escolas diferentes, existem sites, existem muitas e muitas formas diferentes de você conseguir aprender inglês. Mas a dica que eu vou dar nesse aspecto é o seguinte, que foi uma coisa que eu fiz. Quando estiver chegando próximo da entrevista, você vai chegar lá, vai se inscrever no site e daí eles vão dar para você uma data da primeira entrevista, que é simplesmente para ver se você sabe falar inglês. Pega um amigo que fala bem inglês ou que pelo menos sabe, consegue se virar, consegue se comunicar em inglês e pratica com essa pessoa. Sabe, por alguns dias eu fiz isso. Eu tinha um amigo que trabalhava junto comigo e ele sabia falar inglês também já na época. E aí eu falei, cara, eu vou ter essa entrevista e eu preciso deixar meu inglês mais afiado. Vamos conversar em inglês? E aí, em vez, sabe, as coisas normais do dia a dia, a gente ficava tentando conversar em inglês. Naquela época o meu inglês era bem pior do que hoje, então às vezes eu não sabia alguma palavra, eu pegava e soltava ela em português, aí anotava ela, depois ia lá, olhava como é que falava inglês, e, sabe, anotava uma expressão, como é que falava inglês e assim por diante. Então essa é a minha dica para a primeira etapa. Agora para a segunda etapa, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Já comentei no meu primeiro vídeo do canal que a TopTal usa esse site aqui chamado Codility. Da última vez que eu chequei, eles ainda estavam usando. Isso aqui é que eu chamo de desafio no estilo maratona de programação, porque sempre quando você vai fazer maratona de programação, esse é o estilo de exercício. Então você vai entrar lá, codility.com, e daí quando chega aqui não tem nada aparente assim sobre exercício. Aí aqui em cima tem uma área for developers. Aí você vai clicar ali, aí eles têm aqui, ver lições, aí lição 1, ler, sabe, visualizar, começar, ver desafios antigos, enfim, tem várias opções aqui, aqui em cima tem desafios, tem lições, tem exercícios, eu não vou entrar um por um aqui, porque senão até o vídeo vai ficar muito longo, mas sabe, entra aqui nesse link, nesse site, fuça, entra nas opções. Quando eu fui fazer pela segunda vez, porque na primeira vez eu me dei mal, eu entrei no site da Codility, eu fiz as lições, eu não lembro agora até que número que eu fiz, mas eu fui meio longe. Eu fiz desafios, eu fiz exercícios, sabe? Eu fucei um monte o site, eu fiz tudo que estava disponível aqui e me ajudou bastante. Porque a segunda etapa é por dentro do site da Codility. É claro que não vai ser o mesmo desafio, o exercício que você vê aqui, mas é parecido. Então, primeiro que você vai ter já uma experiência com a ferramenta em si, e depois que você vai estar aprendendo os tipos de exercícios ou de desafios que vai ter durante a entrevista. Aí outro site aqui que eu queria comentar, já que estamos falando disso, se chama HackerRank, o ranking do hacker. Ele é bem parecido, também quando você entra aqui, hackerrank.com, ele não tem muita coisa de desenvolvedor, mas aí aqui em cima, For Candidates. Você vai entrar aqui, For Candidates, aí ele tem aqui, preparação para entrevista. Esse aqui de skill, nem sei muito bem o que é, mas aqui, certificação, sabe, para resolver problemas, Python, tem um monte de coisa aqui, bem legal esse site também para aprendizado, tá? Então recomendo, caso você já tenha feito bastante coisa ali no Codility, caso queira se aprofundar um pouco mais, ou às vezes se você está assistindo esse vídeo e vai tentar se candidatar para uma vaga que não é da TopTal, muitas empresas hoje fazem desafios de programação nesse estilo. Então é um site que eu fortemente recomendo dar uma olhada e estudar também. Agora voltando ali então para a parte inicial, de linguagem de programação,
Vamos supor então que você é um pouco mais novato e quer se aprimorar um pouco mais. Existe esse site aqui, ó, eu vou falar sobre 2 sites diferentes. Esse se chama Udemy. Ele tem muitos cursos diferentes, tá? Sobre tudo que é tipo de linguagem, sobre vários aspectos aí do mundo do desenvolvimento de software. Então vamos supor que eu esteja querendo aprender aqui sobre React. Eu vou colocar aqui, né, React. Vou falar desse porque eu estou trabalhando com React agora. Então assim, ó, tem cursos pagos aqui. Bom, o meu vai estar escrito em dólar, eu acho que se abrir no Brasil vai estar escrito em reais. E às vezes até o preço é diferenciado também. E bem possível que tenha curso em português, mas se você vai se candidatar para o TopTal, eu recomendo fazer em inglês para já dar uma treinada. Aí então você vai pegar, vai dar uma olhada aqui, ó, Best Seller, a nota é 4.6, tem 173 mil pessoas que deram nota para ele, sabe? Sempre olha cursos que são nesse estilo. E se eu não me engano, também eles têm um negócio de você se inscrever e que daí libera acesso a vários cursos sem precisar ficar pagando um por um. Não tenho certeza se é uma opção agora, mas é questão de fuçar e dar uma olhada, né? E tem outro site bem parecido, que é o LinkedIn Learning, que é muito parecido também. Inclusive, ó, o meu tá abrindo em português aqui, porque eu tenho a conta no LinkedIn, ó, eu aqui em cima. E o meu, quando eu criei, era em português, então ele continua mostrando as coisas em português. E também, ó, engenharia, desenvolvimento de software, não sei o quê. Então tá aparecendo essas opções aqui, mas depois que você começa um mês gratuito, aí também aparece a opção ali de pesquisa e tudo mais. Inclusive aqui, ó, meu bom e velho Java. Clicar nele aqui, ó, aprender Java, inglês com legenda traduzida automaticamente, introdução ao Java, sabe? Tem desde o início até o avançado. E então, né, pessoal, além de sites como esse, é claro, se você vai fazer faculdade, né, o curso de ciência da computação, sistemas de informação, ou seja lá qual for o curso que tem a ver com desenvolvimento de software, é óbvio que você vai aprender muita coisa. Vai ter cursos na sua própria cidade, sabe, de empresas que vendem cursos, só garante que é uma empresa renomada, que tem cursos bons, sabe, com um instrutor bom, porque eu sei que tem muitas empresas aí que oferecem cursos que às vezes são bem básicos, que a pessoa não aprende muita coisa, não ensina do jeito certo. Fora que se você colocar no Google sobre qualquer linguagem, sobre padrões de projetos, sobre o que for, você vai encontrar fontes, no YouTube tem gente ensinando, no próprio site das linguagens, dos frameworks, você entra lá, tem tutoriais, tem sempre aquele Getting Started, né? Comece aqui para você começar com um projetinho pequeno, aprender. Existem inúmeras fontes aí de conhecimento que você pode utilizar e muitas delas são de graça. Então para cá então. Bom, na terceira parte, então, é uma pessoa assistindo você. Se nada mudou, né? Você vai compartilhar a sua tela enquanto você resolve um problema. Bom, uma preparação já garante que está certinho ali uma IDE na sua máquina, né? A ferramenta que você usa para programar. Garante que você consegue compartilhar a sua tela pela ferramenta que eles estão usando e tudo mais. Claro que isso você tem que estar dentro do processo já para acontecer. Mas preparação já antes para conseguir fazer isso é justamente ajuda a estudar probleminhas como aquele ali do HackerRank, que eu comentei antes, ou do próprio Codility. Aí alguns exercícios que você pode usar para treinar para esse tipo de entrevista, onde a pessoa está ali olhando a tela, são alguns algoritmos que são relativamente mais simples, mas que ainda assim, às vezes, quando você é pego de surpresa, eles não são tão fáceis assim de resolver. Como, por exemplo, resolver um Sudoku, fazer conversão de números romanos para inteiro, ou de inteiro para números romanos, ou então de converter números inteiros para texto, seja em português ou seja em inglês. Então tem vários desses tipos de exercício assim que, sabe, são exercícios que dá para resolver em questão de 30 minutos, 45 até uma hora, que eles não são tão complicados assim, mas como eu falei, se você for pego de surpresa, às vezes pode ser que você roda ali, sabe? Aí depois, quando passa a entrevista, você pensa, puxa, eu podia ter feito tal coisa. Esse também é o tipo de exercício que procurar na internet consegue achar vários exemplos. Aí a quarta parte, como eu já comentei em outros vídeos, é você fazer um projetinho. Para esse, eu recomendo que você escolha justamente uma linguagem que você domina, que você tem conhecimento, e daí, mas você está falando sobre se preparar, estudar. Então pega e cria um projetinho local na sua máquina, se quiser até faz commit nele no GitHub, cria uma continha lá no GitHub, sabe? Faz um projetinho ali do início até o final, onde você consegue de repente entrar nele, cadastrar alguma coisa, deletar, editar e assim por diante. Quando eu fiz era nesse estilo, sabe? De CRUD, como é chamado, né? Que você registra, você remove, você edita e assim por diante. Pega, cria um projeto, faz todas essas funções,
Às vezes coloca ali até alguma biblioteca de CSS em cima, ou sabe, coloca um estilozinho outro para deixar bonitinho. Depende se você vai se aplicar como um desenvolvedor front-end, back-end ou full stack, né? Então se for full stack, que significa que você trabalha com ambos os lados, aí então faz a parte do servidor, faz a parte do front-end também, o site. Se não, tenta fazer só uma das duas partes, mas garante que funciona, testa. Se você for um desenvolvedor mobile, eu nunca trabalhei com mobile, mas sabe, tenta também fazer um projetinho mais ou menos no mesmo estilo, que consegue até se comunicar com um servidorzinho, alguma coisa assim. Acho que essa é a melhor parte de você treinar para isso. Bom, esse aí que eu tinha para hoje. Então, pessoal, se tiver mais perguntas aí, dúvidas, deixa aí comentário que eu tento responder na medida do possível. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho aí quem está pensando em entrar na TopTal, ou até de repente quem está pensando em entrar mais aí nesse mundo, né, se tornar um desenvolvedor e de repente um dia conseguir um trabalho remoto. E é isso aí. Vejo vocês na próxima então. Valeu!